Bom dia a todos. Obrigada pela participação de vocês, em mais essa live aqui do nosso programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, né, aqui da Escola de Química. Então, hoje temos a apresentação do professor Rodrigo, que ele vai falar... ele vai falar sobre um assunto bastante interessante e super em moda hoje, né? Então, Rodrigo, por favor, se você puder falar em 30 minutos ou um pouco mais, se precisar, agradeceria. Depois as pessoas fazem perguntas se inscrevendo aqui pelo chat, tá bom? Bom dia, obrigada. Ok. Tá todo mundo me ouvindo? Todos estão. Sim, Rodrigo. Ok. Queria agradecer a Verônica, por essa iniciativa, também achei super válido, né? E eu fiquei pensando numa proposta de tema para falar no webinar e achei que essa proposta seria bem interessante, bem atual e pode ser assustadora até, mas é o momento que a gente está vivendo e é um momento assim para nos prepararmos para um próximo passo, né? Que é justamente como voltar ao novo normal, né? Ou seja, como voltar às atividades. Né? Então, eu vou falar sobre um pouco do controle de agentes biológicos, né? E as mudanças de hábitos que a gente obrigatoriamente vai ter que fazer realmente nesses novos tempos. Né? Então, fazendo um apanhado geral, né? Uma coisa rápida sobre os micro-organismos. Né? Os micro-organismos, eles são seres vivos muito pequenos, né, na ordem do micrômetro ou até mesmo nanômetro, né, e aí podemos ter bactérias, protozoários, leveduras, fungos, microalgas, e existe um grupo que não necessariamente é micro-organismo, mas ele é estudado dentro da microbiologia, que são os vírus, que são as menores partículas que existem, né, na escala de nanômetro, e que é hoje o tema da onda, né, o tema da moda e o tema problemático que a gente está vivendo hoje. Né? E para a gente falar sobre controles de micro-organismos, de um modo geral, a gente precisa também ter alguma noção de alguns termos importantes, né, como esterilização, desinfecção, antisepsia, sanitização. Né? Esterilização é a eliminação de toda e qualquer forma de vida, do material, do ambiente. Desinfecção e antisepsia, ela tem a mesma função, basicamente. O que difere é o local de ação, objetos, material inanimado, e a antisepsia é em tecido vivo. Né? Então, não elimina totalmente, mas reduz em boa parte a carga microbiana e o potencial infeccioso. Tá? A sanitização também tem o mesmo processo, né, mas respeita aí um pouco a vigilância sanitária. A asepsia é mais para quem trabalha com procedimentos laboratoriais, que evita a contaminação de objeto, né, para você seguir as manobras ascéticas. E a limpeza, que ela não tem muito a ver com essa parte microbiológica, mas é um processo importante que deve acontecer antes da desinfecção. E aí, alguns fatores interferem muito nesse processo, como o tamanho da população microbiana, né, ou, atualmente, a carga viral, por exemplo, isso interfere muito, a concentração ou a intensidade do agente que vai matar esse micro-organismo, ou não matar, né, ou controlar ele, isso também é importante. O tempo de exposição do agente, seja físico, seja químico, a temperatura e também os próprios micro-organismos. Então, por exemplo, você não pode aplicar um antibiótico para tratar uma infecção viral, ou usar um antifúngico para tratar uma infecção bacteriana. Você tem que respeitar as características dos micro-organismos e a compatibilidade do agente. Quando a gente fala da parte física, né, física nós temos basicamente temperatura, radiação e filtração. E na temperatura, né, ela pode ser dividida em calor seco e calor úmido. O calor seco ele causa morte por oxidação, trabalhando numa faixa de temperatura entre 180 e 200 graus Celsius. E o calor seco é morte por desnaturação, né? Você desnatura a proteína e uma série de outros componentes através da fervura em água e também da autoclavação. São exemplos
de técnicas que a gente utiliza, calor úmido. E a temperatura alta, ela é importante porque a temperatura alta ela mata as células e a temperatura baixa adormece as células, né? Não causa a morte, mas a temperatura alta causa a morte, que é o interesse. Na parte física ainda, a radiação, nós temos dois tipos de radiação, né? A radiação ultravioleta, que é uma radiação não ionizante, e tem a radiação gama, que é uma radiação ionizante. Só que a radiação ionizante ela é extremamente perigosa e não dá para usar em qualquer lugar, né? Isso é todo um preparo de segurança para você trabalhar com esse sistema de radiação ionizante. Mas a radiação não ionizante, ela basicamente ela tem um baixo poder de penetração, ela atua formando dímero de timina, tanto no DNA como no RNA, e isso causa lesão no material genético, que leva à consequente morte da célula. Focando um pouco em vírus, né, a radiação ultravioleta ela tem potencial porque ela acaba destruindo o RNA do vírus, né? O vírus ele perde o seu poder de replicação, o seu poder de infecção. Ele consegue entrar na célula, mas não vai acontecer nada, porque o ultravioleta ele não vai destruir a superfície, ele vai destruir o material genético. Então, sem material genético, o vírus não consegue ser replicado pela célula. E aí você consegue eliminar também sem problemas. Quando a gente passa para a parte dos químicos, né, nós temos aí o grupo dos desinfetantes e também temos o grupo dos antissépticos, né? E uma coisa muito importante quando a gente fala desses agentes químicos é um binômio que é tempo versus concentração. Por que isso? Né? Você já deve ter ouvido falar muito na televisão, nessa época de pandemia, que você tem que lavar a mão por pelo menos 20 segundos. Né? E a gente sabe que ninguém lava a mão por 20 segundos. Né? Talvez os médicos, os enfermeiros e tal, mas no dia a dia a gente não lava a mão por 20 segundos e muitas vezes até nem se lava a mão, né? Dependendo da onde você vai e tudo mais. Só que hoje o vírus mudou os hábitos, né? E aí quando você lavava a mão antigamente, não levava nem 10 segundos lavando a mão. Tem gente que lava a mão só com água e acha que lavou a mão. Tem gente que passa sabonete rapidamente e acabou. Só que, se você olhar para a superfície das mãos, existem partes que, se uma lavagem rápida, ela não é eficaz. E ela fica sem estar em contato com o agente químico. Né? Então, já foi até ensinado, eu vou passar isso mais para frente para vocês ainda hoje, né, sobre a forma correta de lavar a mão e o tempo de exposição que você precisa ter, tempo de contato do agente químico, né, com a sua mão. Por que isso é importante? Né, você precisa dar tempo do agente químico atuar. Né? E a concentração também é importante. Por que se fala que o álcool 92, o álcool 80 não é eficaz? Porque o álcool, ele evapora. E aí reduz o tempo de contato. O tempo do agente químico em contato com o agente biológico. E isso é um problema. Né? Existem outros componentes. Se você usar um álcool 42, um álcool 46, também não resolve, porque a concentração do agente químico ela está abaixo do necessário para ter uma ação eficaz contra o agente biológico. Então, o tempo de exposição e a concentração do agente, ela é importante. E aqui nós temos exemplos, né, de álcool 70 com iodo, só álcool 70 e o tempo necessário para matar, no caso aqui especificamente, bactérias. Ou seja, isso tem que deixar até 2 minutos em contato para você ter uma eficácia realmente em cima do agente biológico. E aí, falando no álcool, né, que hoje o pessoal fala muito, a Agência Nacional de Saúde,
A OMS fala muito da limpeza com água e sabão e com álcool em gel, o álcool 70. Então, o álcool, ele é um antisséptico e desinfetante, ele é um agente desidratante e ele causa a morte por desnaturação de proteínas e desorganiza os lipídios de membrana. Bom, por que que o álcool ele é eficaz contra o coronavírus, por exemplo? Porque ele tem uma camada lipídica ao redor dele e como o álcool ele é um agente desorganizador de lipídios, ele acaba destruindo a membrana, a camada lipídica, né, que envolve o vírus, o envelope lipídico, e, consequentemente, ele é destruído. Né? Então, o etanol ele tem uma eficácia extremamente potente contra esse vírus e também contra bactérias e outros componentes, outros agentes biológicos, porque realmente ele tem essa ação forte. E aí você tem dois tipos de álcool que podem ser utilizados. Nós temos o etanol e o isopropanol. Né? O problema do isopropanol é que ele é mais tóxico, mas, em compensação, ele é mais eficiente e menos volátil. Então, ele consegue ficar mais tempo em contato com o agente biológico, ao contrário do etanol, que ele é mais volátil. Né? E aí, no gráfico, a gente mostra realmente por que o etanol 70 ele é eficaz. Né? Você vê realmente que, conforme você vai aumentando a concentração, o etanol 70 ele tem uma melhor eficiência, diferentemente do etanol 80 e 90, que vão ficar entre os 70 e os 50 aqui no gráfico. Né? Mas por que que o etanol 70 ele é importante? Porque a água, ela ajuda, ela aumenta a penetração do álcool na célula ou no vírus. Isso potencializa também a ação do etanol, além de diminuir a volatilidade do etanol. Então, ele consegue ter mais tempo em contato com a célula. Então, a água ela é muito importante, mas se diluir demais, o álcool perde o efeito. Existe um outro grupo também que está sendo utilizado, né, mundo afora, na Europa, na Ásia, principalmente na desinfecção das ruas e ambientes públicos, são os compostos quaternários de amônio. Eles atuam na membrana lipídica. Então, se o vírus ele tem um envelope lipídico, então ele é eficaz também contra o vírus, esse composto quaternário de amônio. E aí, como exemplo, nós temos o cloreto de benzalcônio, cloreto de citilpiridino, cloreto de benzetônio, que são componentes que têm ação eficaz. E aí tem os nomes comerciais, como Zefiran, Cepacol, cloreto de femerol, de aparene, e por aí vai. Então, esses compostos eles já são utilizados na desinfecção de ruas e ambientes públicos. Temos também os agentes alquilantes. Né? Eles atuam nas proteínas, né? Eles fazem a alquilação dos grupos COH, OH, SH e NH2. Consequentemente, causa a inativação dessas proteínas. O vírus, ele tem no envelope lipídico várias proteínas, e esses agentes alquilantes eles vão acabar atuando nessas proteínas e vão acabar inativando a partícula viral. E como exemplo, nós temos formaldeído, glutaraldeído, beta-propilactona e oxetileno. Né? São exemplos de agentes alquilantes. Só ressaltando, assim, o oxetileno ele é extremamente potente, mas ele é extremamente perigoso também, porque ele é um gás tóxico e inflamável. Né? Então, realmente tem que ter muito cuidado ao utilizar esses componentes. Aqui no gráfico, a gente também mostra a ação do oxetileno, né, em diferentes temperaturas. Conforme você aumenta a temperatura, você potencializa a ação do oxetileno. Aqui, no caso, frente a uma bactéria gram-positiva, que é a Bacillus subtilis, né, no caso dos esporos. Endosporos são bem resistentes. Outro grupo também que está sendo utilizado e que tem muita eficácia são os halogênios. Né? Eles são agentes oxidantes, então eles atuam também em proteínas, né, e enzimas. Eles
bloqueiam, né, eles interagem com o grupamento SH e NH2 e acaba inativando a proteína. E aí, como exemplo de halogênios, nós temos o hipoclorito de sódio, né, e temos o cloro. Só que é importante ressaltar que esses componentes, tanto o hipoclorito como o cloro, eles precisam estar diluídos em água. Por quê? Ao diluir na água, você gera o composto chamado ácido hipocloroso. E é o ácido hipocloroso que tem ação antimicrobiana, que vai ter ação contra o agente biológico. E é extremamente interessante, né? Por que os hospitais eles utilizam o cloro, né? Esse halogênio? E por que também as companhias de água utilizam cloro para fazer a desinfecção da água? Porque ele é um componente potente e ele permite uma atividade residual. Entendeu? O que quer dizer isso? Ele fica por mais tempo naquele material e evita a contaminação por outros agentes microbianos, né, outros agentes biológicos. Então, realmente é uma vantagem. Então, quando você faz a limpeza do chão, do hospital, das camas, dos aparelhos com o hipoclorito, você acaba garantindo maior tempo de permanência desse agente químico naquele ambiente e promove uma proteção maior. O ozônio ele também pode ser utilizado, né, na desinfecção de água, só que o problema do ozônio, por exemplo, é que ele é muito caro e acabou o ozônio, acabou a atividade. Então, não deixa atividade residual. Então, quando a gente para assim, pensar, mas qual é a carga desses agentes químicos que eu vou utilizar no ambiente para fazer uma boa desinfecção? O álcool, 70%, funciona. Glutaraldeído, uma coleção de 2% por 30 minutos consegue eliminar basicamente 100% da carga microbiana, né? Elimina mais de 90%. Compostos clorados, 1% por 10 minutos. Compostos quaternários de amônia, 1% por 30 minutos. Fenol, 1 a 2%, entre 10 e 20 minutos. Formaldeído, 4%. Solução de iodo, 1, 2%, 5 minutos. O tempo realmente é importante, mas óbvio, quando a gente fala de pele, você não vai deixar, por exemplo, a sua mão em contato com álcool por 5 minutos, porque o álcool também é um agente desidratante, né? Passar hipoclorito na mão, tem pessoas que têm reação alérgica, então também tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Mas para a desinfecção do ambiente, né, isso fica por mais tempo, realmente, não vai ter problema e você garante uma boa desinfecção do local onde você está ou local onde você trabalha. Mas por que a gente fala, por que é importante saber agente químico, agente físico? Qual é o papel disso no controle dos agentes biológicos? Né? Existem vários motivos para você estudar esses agentes químicos, estudar métodos físicos para matar micro-organismos. Só que um dos motivos, que é um pouco do que está acontecendo hoje, é justamente um termo, ele é até engraçado quando você fala, só que é um assunto extremamente sério, que é a síndrome do edifício doente. Né? O que é a síndrome do edifício doente? Né? Você entende-se por ar interno aquele que são de áreas não industriais. Né? Então, você tem as residências, laboratórios, salas de aula, escritório, escola, hospital. Isso são ambientes edificados que têm um ar interno e, ao redor desse edifício, tem o ar externo. E a qualidade do ar interior, ela pode ser medida, ela até deve ser medida, na verdade, e ela indica se aquela edificação ela está saudável ou não. Né? Então, quando você tem uma redução das taxas de troca de ar nesses ambientes, seja ambientes fechados, como, por exemplo, laboratórios, escritórios que utilizam ar-condicionado central, você não tem uma circulação de ar externo para o interno, você tem um grande problema.
E é justamente essa redução que leva ao aumento da concentração de poluentes biológicos e não biológicos dentro do ambiente fechado, do ar interno. E isso constitui um perigo, né? Imagine uma pessoa que esteja com Covid, ou uma pessoa que esteja gripada ou com uma outra doença, num ambiente fechado, confinado, sem circulação de ar, né? Rapidamente, isso vai se espalhar pela edificação toda. Então, dependendo da circulação de ar que você tem dentro da edificação, isso representa um perigo extremamente grave. Mais da metade dos locais fechados, eles têm uma baixa qualidade do ar, de acordo com a ANS, né? Então, se você acha que está entrando num banco, num escritório, aquele ar-condicionado todo, o ar ali não tem boa qualidade. Na grande maioria, realmente, dos casos, né? Por quê? Primeiro, o ar-condicionado não é higienizado corretamente. Falta controle periódico sobre as possíveis fontes de contaminação. E quais são os fatores que vão atuar em cima da síndrome do edifício doente? Existem vários fatores, né? Tem os aerodispersóides, tem os contaminantes químicos, que são compostos orgânicos voláteis, contaminantes do metabolismo humano e os bioaerossóis, que é a parte biológica, que é o foco da apresentação. Dentre os agentes biológicos, muita gente já entrou numa sala, isso aí é fato, né? E de repente você começa a espirrar, sem motivo nenhum. Sai da sala, você para de espirrar. Por que isso? São reações alérgicas frente a micro-organismos que estão presentes naquela sala, naquele ambiente. Isso causa espirro, olho lacrimejante, tosse, deficiência respiratória, letargia, febre, até problema digestivo pode causar. E também pneumonia, rinite e asma, né? São micro-organismos que estão ali no ar, confinado, e que vão afetar o seu organismo. Existem exemplos, né, já relatados na literatura, como, por exemplo, a legionelose, que é causada por uma bactéria, legionela. Ela causa infecção e ela é um dos principais fatores de doença na síndrome do edifício doente. Tem a febre do umidificador, que é causado basicamente por toxinas microbianas, como produzida pelos fungos. Asma brônquica, que é quando ela é causada por inalação de aerossol biológico. Pneumonia alérgica ou alveolite extrínseca, que também pode ser causada por fungos, né? Tivemos alguns casos também já relatados, pessoas que entram na sala, a sala está com mofada, parede mofada, alguma coisa mofada, e de repente a pessoa começa a tossir, começa a ter falta de ar e começa a ter uma crise causada por esses esporos dos fungos. Tem a pneumonia bacteriana, também, como legionela, streptococcus pneumoniae e tal, hemófilos influenza, e a pneumonia viral. Por que eu grifei a pneumonia viral? Porque entramos no atual vilão do planeta, da raça humana, na verdade, que é a Covid-19 ou a SARS-CoV-2, que é o nome científico do vírus. A Covid, ela não é uma novidade, assim, como a gente passa, uma pandemia, nunca, não. A raça humana, ela já passou por várias pandemias, né? As pandemias virais, elas são mais frequentes, né? Só para vocês terem uma ideia, no século XX foram 3 grandes pandemias de gripe, né? A gripe espanhola, há 100 anos atrás, foi causada pelo vírus H1N1, matou 40 milhões de pessoas. A gripe asiática, na década de 50, matou 2 milhões de pessoas. E a gripe de Hong Kong, foi na década de 70, mais ou menos, matou 1 milhão de pessoas. Então, quando hoje os números apontam, morreram 400 mil pessoas por Covid, esse número está um pouco abaixo das outras pandemias que já aconteceram. É possível que chegamos ao número triste de 1 milhão? Sim, é possível. Tá? Então, a gente não sabe o que vai ser no próximo momento. Essa é a cara da nova pandemia, o vírus do Covid-19. Né? A gente repara que tem o RNA,
aqui no centro, né? Você tem o RNA e tem as partículas de proteína ao redor do vírus e a membrana lipídica que envolve o vírus, no caso, é que a gente chama de envelope viral. Como é que a gente utiliza, então, para matar esse vírus? Né? Higienização é a chave. Então, você pode usar etanol, propanol, você pode combinar 2-propanol com 1-propanol, glutaraldeído, formaldeído, iodopovidona, hipocloreto de sódio, peróxido de hidrogênio, clorexidina, que é o mertiolate, tá? Só que reparem as concentrações e os tempos, né? Então, o hipoclorito com 0,2% você consegue matar o vírus por um tempo mínimo de 2 minutos. Se você aumentar a concentração, você reduz o tempo, mas também não vamos exagerar. Né? Se você colocar uma questão de 0,3%, 0,4%, você já consegue reduzir para 1 minuto ou menos. Tá? Você também garante a permanência desse agente químico no ambiente. E sobre o sabão? Como eu já falei para vocês, o sabão, o pessoal fala, água e sabão funciona para matar o vírus? Funciona. Desde que você respeite o tempo de 20 segundos. Né? Porque o sabão, ele tem uma característica surfactante, né? Ele vai ter uma cabeça hidrofílica, uma cauda hidrofóbica, ele vai reconhecer, ele interage com a membrana lipídica que protege o vírus, né? E essa conexão faz com que a membrana do vírus se rompa. E uma vez a membrana rompida, o vírus perde totalmente a sua infectividade, você mata o vírus. Né? O desinfetante ele também funciona. Né? Só que a maravilha da água e sabão é um produto que você pode usar em toda a mão. Desinfetante você não pode usar nas mãos. Não é recomendado. Né? Existem estudos na literatura, por exemplo, se eu não fizer nada, se não aplicar nenhum agente químico, por quanto tempo o vírus permanece no ambiente? Então, nós temos aqui exemplos de outros coronavírus que afetam seres humanos e que eles podem ficar até 9 dias no ambiente. Né? Aqui não é especificamente a Covid-19, tá? Mas nós temos exemplos que podem ficar desde 8 horas até talvez aí 5, 7, 9 dias, dependendo do material. Plástico, alumínio, metal, madeira, aço. Mas a Fiocruz, ela fez um estudo, né? Ela fez uns protocolos bem interessantes e está no site da Fiocruz, né? E aí você tem, por exemplo, eles viram nos estudos que o Covid-19, o vírus, ele fica em ácido inoxidável por até 3 dias. Plástico, 3 dias. Papelão, 1 dia. Cobre, 4 horas. Aerossolizada, quer dizer que ele fica disperso no ar de 40 minutos a 2 horas e meia, dependendo do tamanho da partícula. Tá? Esses tempos quer dizer o quê? Que durante 3 dias foi encontrado partícula viral viável e capaz de infectar uma célula, capaz de infectar o organismo. Os estudos recentes mostram que esse SARS-CoV-2 ele consegue permanecer em aerossol e superfície, aerossol por 3 horas e superfície por 9 dias. Né? Conseguiram realmente fazer estudo. Mas, falando um pouco sobre o aerossol ele tem a ver com a nossa fala e com espirro e tosse. Né? Quando a gente espirra e tosse, a gente gera gotículas, que têm partículas superiores a 5 micrômetros. Quando a gente fala, a gente gera aerossol, que tem partículas inferiores a 5 micrômetros. Partículas mais pesadas tendem a precipitar mais rápido pela ação da gravidade. E isso vai fazer o quê? Tosse, espirro, você consegue manter essas partículas no ar de 30 minutos a 1 hora, mais ou menos.
Já o aerossol, você consegue detectar o vírus por até 3 horas. Então, realmente, falar, o ato de falar, se a pessoa estiver infectada, ela vai infectar outras pessoas, tá? Aqui na tabela mostramos estudos comparando com a SARS de 2009 com a SARS atual, né, o tempo de permanência em diferentes materiais. E aí o grande problema a grande disseminação do vírus é porque ele consegue permanecer no ambiente por um tempo maior e a contaminação muitas vezes acontece pelos fomites, que seria, por exemplo, botão de elevador, torneira de banheiro, maçaneta de porta, balcão, ou então a aerosolização. A pessoa vai falando, deixa o vírus no ar, e outras pessoas passam sem proteção, respira, e esse vírus entra e aí causa a infecção, tá? A infecção ela pode ser transmitida, o vírus, ela pode ser transmitido para 2, 3 ou 4 pessoas, dependendo do distanciamento, dependendo do ambiente e tudo mais. Partículas pequenas, por exemplo, quando você fala, elas conseguem viajar a uma distância de até 2 metros de uma pessoa para outra. Por isso que o recomendado é você manter um distanciamento de 2 metros, né? Já quando a pessoa tosse, espirra, isso fica mais para 1 metro, mais ou menos, de distância. Aqui é um exemplo de uma pessoa espirrando, para você ver a nuvem de gotículas formadas durante esse espirro. E o que acontece numa sala no ambiente fechado? Isso aqui é um exemplo de um artigo que mostra como aconteceu uma infecção em Wuhan de pessoas que não estavam em contato com a pessoa infectada. O que causou isso? O ar-condicionado. Como ele pode ver, a circulação do ar na sala ajudou a dispersar o vírus e a contaminar outras pessoas que estavam a mais de 2 metros de distância da pessoa infectada, que no caso aqui seria a pessoa marcada como A1. E aí você vê que C1 e C2, que estavam a 4 metros de distância da A1, pegaram a Covid, né? Justamente por causa do ar-condicionado. Esse vídeo agora mostra um experimento japonês, né, justamente sobre essas partículas geradas, tanto pelo espirro como pela fala. A gente consegue ver as partículas maiores e partículas menores. E na fala, você também consegue ver as micropartículas também sendo geradas pela fala e o movimento que elas fazem. Elas conseguem permanecer por mais tempo no ambiente do que as partículas maiores. Então, aqui é outro exemplo da contaminação. Por exemplo, uma sala de informática, contaminação por fomites. Então, você vê realmente que a expiração causa deposição de vírus em superfície, pode causar a infecção da outra pessoa por inalação dos sprays. A pessoa esteve lá, contaminada, saiu. Vem uma outra pessoa, mexe naquele ambiente em que a pessoa contaminada estava, ela se contamina. Então, por isso tem que limpar a mão toda hora. E quais são os cuidados especiais na reabertura da escola de química especificamente? Sala de aula, entrada, saída, auditórios, biblioteca, sala de informática, escadas. São muitos pontos para serem avaliados, né? E ainda temos o dificultador, que é a interconexão entre os blocos do CT. Então, não adianta você pensar só na escola de química e ignorar o resto, né? Porque você tem uma livre e grande circulação no bloco I, no entre blocos, e por aí vai. Sem contar que são 2 andares, então o nível de dificuldade aumenta. E aqui, justamente, é a prevenção contra a Covid. A prevenção é lavar as mãos, tá? Eu lavo a mão após tossir ou espirrar, quando estiver cuidando de doentes, antes, durante e depois de preparar alimentos, antes das refeições, após ir ao banheiro, quando a mão estiver visivelmente suja, depois de lidar com animais, tudo isso tem que lavar a mão, tá?
Se for sair de casa, tem que usar máscara. Só que a máscara é uso obrigatório? É. Não tem como você evitar. A máscara, realmente, foi provado que ela captura mais de 90% das partículas virais, elas ficam retidas, né? E, acredito, por vários meses, essa será a nossa nova realidade, até sair uma vacina. Mas, óbvio que não vai ser com essa máscara, a não ser que você queira sair com essa máscara, vai causar um pouco de terror na população, né? Ou algumas pessoas podem achar graça, mas não essa máscara. Nós temos essas máscaras. A N95 ela é ideal, mas está difícil achar a N95. Vamos fazer máscara caseira, funciona? Funciona. Essa semana saiu um estudo, que foi da Inglaterra, que prova que a máscara caseira ela é eficaz. Ela protege realmente, desde que seja de 2 a 3 camadas. Uma camada só não protege. E o algodão precisa ser de 600 fios. Escudo facial protege o usuário, mas não protege as pessoas que estão em contato com o usuário. Porque o usuário, se tiver com Covid, ele transmite mesmo com face shield, que é essa máscara que protege o rosto todo. Mas a pessoa, o usuário, ele está realmente protegido. E aí, os alunos, né? Volta às aulas. Como é que ficam as chopadas, as festas, as happy hours, as reuniões de diretório acadêmico, aula presencial? Como é que fica isso tudo? Nós estamos em novos paradigmas. Tá? Então, a gente vive em tempos sem precedentes que exigem novos hábitos e novas posturas. Era isso que eu tinha falado para vocês. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção. Obrigada, Rodrigo. Foi ótimo. Eu gostaria de abrir para perguntas. Podem se inscrever no chat. Eu sei que Lisa não queria... Lisa, por favor, faça a pergunta. Lisa? Bom, ela estava querendo as referências, Rodrigo. As referências, elas estão na apresentação. Cada slide tem as referências. Ela está dizendo que o microfone dela não está funcionando. Bom, aqui tem várias pessoas dando parabéns. Enquanto não aparece uma pergunta, eu queria fazer assim, ar-condicionado, a gente sabe que mesmo em época de pandemia, ele, né, tem várias coisas, vários inconvenientes. Então, existe alguma maneira de passar no filtro do ar-condicionado? É comum fazer isso, passar não é só a limpeza de tirar poeira, não é isso, é de colocar algo que seja algum agente, né, bactericida e fungicida, que a gente possa ficar colocando no filtro e melhore a qualidade do ar? Olha, os filtros de ar-condicionado, eles precisam ser limpos de uma forma correta, serem ligados diariamente a cada 30 dias. Né? E aí você pode limpar com água e sabão, né? O filtro você retira do aparelho de ar-condicionado e aí você consegue limpar com água e sabão. Né? Cada ar-condicionado tem um filtro específico. Né? Então, você pode realmente limpar o filtro com água e sabão por 30 dias. Só que a gente sabe realmente que isso não acontece. Né? Às vezes, a limpeza do filtro leva 6 meses, e aí ele acumula poeira, acumula micro-organismo e também perde a eficiência, porque ele acaba gelando menos. Né? Então, até em termos de manutenção, é importante a limpeza frequente dos filtros do ar-condicionado. Ok. Bernardo fez um comentário aqui. Bernardo, com a palavra.
Bernardo? Estou falando aí, o microfone está desligado, desculpa. A minha pergunta é se o filtro EPA poderia ser acoplado ao ar-condicionado, para tentar ser uma maneira de restringir aí, eu não sei se a partícula viral seria retida. Olha, a partícula viral não seria retida, porque a partícula viral, na verdade, seria dispersa no ambiente pelo fluxo do ar, entendeu? Óbvio que, assim, quando a gente voltar para as aulas, para as atividades, o ar-condicionado não vai poder ser ligado, né? A gente vai ter que ter o máximo de circulação de ar natural possível em todas as salas, para evitar justamente a síndrome do edifício doente e potencializar uma possível contaminação por Covid, né? Máscara, todo mundo vai ter que usar, em qualquer lugar. E aí tem que respeitar também o tempo de validade das máscaras, porque a máscara tem um tempo de vida útil, né? Então, se você está usando ela com muita frequência, entre 2 e 4 horas, você vai ter que trocar a máscara. E aí, se a gente fica no trabalho por 8, 10 horas, você vai precisar também ter, no mínimo, de 3 a 4 máscaras por dia para garantir realmente a eficiência, tá? Agora, o filtro EPA teria que ver onde seria colocado, porque dentro do ar-condicionado não dá, porque tem que ver as especificações do fabricante, né? Fora, teria que arrumar um jeito, uma engenhoca para tentar melhorar, mas mesmo assim você acaba não impedindo o fluxo de ar que ele gera, e se a pessoa no ambiente tossir, espirrar ou falar sem proteção, sem a máscara, ela vai contaminar a sala toda. Rodrigo, Obrigada. você acha que se colocasse assim, luz UV em alguns lugares poderia ajudar a esterilizar? A luz ultravioleta ela pode ser extremamente boa, né? Colocar a luz ultravioleta nas salas de aula, nos corredores, pode ser uma estratégia, né? O problema é que a luz ultravioleta ela tem um baixo poder de penetração, então ela não vai atingir áreas de sombra. Então, por exemplo, no corredor, o ideal é tirar os bancos, tirar tudo, deixar o corredor livre, né? Mas numa sala de aula, você tem a cadeira e tem a mesa. Embaixo da cadeira, embaixo da mesa, se a luz ultravioleta não incidir ali, por causa da sombra, não vai ter efeito. A luz ultravioleta ela é um adicional. Então, somente a luz ultravioleta não vai ter efeito. A gente precisa do agente químico e o agente físico, né? Os dois juntos, a ultravioleta e um hipoclorito, um outro. Existem, por exemplo, que estão fazendo, são aqueles pulverizadores de pesticida. Existe o pulverizador manual e o pulverizador elétrico. E aí você coloca composto quaternário de amônio, uma fração de 1 a 3% diluído, né? E pulveriza toda a sala com aquele pulverizador. Essa ação ela é muito, muito, muito eficaz, porque ela vai gerar micropartículas que vão se dispersar no ambiente e você garante uma desinfecção de quase 100% da sala. A questão é o fluxo de pessoas e por quantas vezes a gente vai ter que fazer essa desinfecção. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Temos André, Dávila, Miriam, ou Miriam, não sei, e Alice, tá bom? Por favor, André. Bom dia, pessoal. Eu sou o André Ramos, sou ex-aluno da Escola de Química, me formei em 1995 e atualmente sou professor da Universidade Federal de Sergipe, onde leciono na engenharia ambiental, né, especificamente na disciplina de qualidade do ar em ambientes internos e conforto ambiental. Então, eu queria parabenizar, primeiramente, né, pela palestra, que eu acho bem esclarecedora, excelente, bastante clara, e queria colocar algumas coisas para você, né? Então, há uma pressão muito grande, principalmente do governo, para a gente tornar as aulas, pelo menos aqui na UFES, né, já foi
determinado que até 30 de junho as aulas são suspensas, tanto de universidade quanto de colégio, né? Mas a pressão existe, né, para essa volta, né? E eu queria saber mais de você, assim, do ponto de vista prático, quais as medidas que você acha que a universidade deve adotar para que a gente possa retornar às aulas, né? Eu tenho algumas sugestões que eu queria ver se você concorda, né? Primeiramente, acho que o que você colocou é importante, a questão de se realmente a gente vai poder voltar ao ar-condicionado de cara, mas isso aí em locais como o próprio Rio de Janeiro, né? Embora eu esteja no Nordeste, o Rio de Janeiro é pior em termos de calor aqui, né? Porque aí faz 40 graus, aqui não faz isso, então teria que ter uma ventilação muito boa e as salas de aula hoje em dia não são preparadas para isso. Aqui na universidade, com o ar-condicionado, a ventilação é péssima. A janela, ela não abre, ela abre em forma de veneziana, só que tem uma grade, enfim, ela não abre nada, então a gente não tem ventilação nenhuma. Então, eu acho que, sim, passa por limitação do número de alunos por sala, acho que é uma coisa aí importante, então, tem turmas aí de 60, 100 alunos que tem que dar uma revisada, como é que vai fazer isso. Eu acho que uma coisa que a universidade negligencia a questão de manutenção dos aparelhos, tem que ser uma coisa muito mais controlada, muito mais frequente. A gente tem algumas resoluções da Anvisa que recomenda alguns casos, mas ninguém faz, né? Tem aparelho que simplesmente não sofre nenhuma manutenção, nem mesmo limpeza de filtro. E acho que passa também pela criação de um protocolo, né, para a ventilação dessas salas quando o ar-condicionado não estiver ligado. Isso aí vai exigir também, talvez, um investimento da própria universidade para adequar essas salas. Como eu falei, tem que ser janelas largas, que possam ser abertas, que causem ventilação, né? Além, obviamente, do uso das máscaras. Então, eu queria que você... o que você acha dessas medidas que eu propus e também outras coisas que você acha que, tipo assim, para a gente retornar imediatamente, o que a universidade deve fazer para que isso aconteça. Então, agradecer aqui a Verônica, minha ex-professora também, a oportunidade aí de poder fazer a pergunta. Olha, a gente está estudando isso realmente. Um fato inegável é justamente a redução de alunos por sala de aula. Né? A gente está desenvolvendo estudos a respeito disso. Dependendo da metragem da sala, a gente vai ter um número limitado de alunos. Né? As janelas, realmente, a gente tem que abrir. Existem problemas que as janelas, muitas delas estão emperradas, não abrem, a gente vai ter que dar um jeito de abrir para ter circulação de ar. Tem outro problema também, que são os laboratórios, que não tem janela, né? E aí como é que fazer com a circulação de ar nos laboratórios? Né? Então, são muitos pontos, por exemplo, circulação no corredor, como fazer para evitar aglomeração nos corredores. Hora de almoço, uma hora que tem muita aglomeração, como fazer para evitar aglomeração? Então, são muitas pontas de iceberg que a gente tem que resolver. E a resolução ela não acontece muito por dia. A gente precisa de tempo para fazer um bom planejamento e para tentar avaliar todos os riscos possíveis e impossíveis, né, para a gente estar seguro no retorno às atividades. Eu só queria comentar sobre o que o Felipe Sombra falou. Ele mostrou uma preocupação. Rodrigo, ele vai fazer a pergunta. Agora, vamos seguir a ordem, tá bom? Então, nada, sem problema. Dávila gostaria. Depois, Miriam, Alice e Felipe. Sou eu, então, Verônica? Sim. Bom, antes de mais nada, Rodrigo, quero te parabenizar. Eu já assisti, como muitos de nós, várias dessas palestras, mas eu acho a sua se não a melhor, das melhores que eu assisti. Sobre vários aspectos, né? Uma abrangência, precisão, uma profundidade adequada. Enfim, eu acho que essa palestra deve, né, e ficará disponível, né, a Verônica já disse isso, porque ela poderá ser muito útil para muita gente, porque ela é muito elucidativa em pontos assim, críticos, né? Então, o meu aplauso entusiasta aí pelo teu trabalho. A questão que eu coloco quer dizer, eu sei que a escola está se mobilizando, né? Existe já todo um grupo que está estudando todas essas questões, algumas delas você já se referiu, né, com relação à concentração de alunos e tal, mas eu não tenho visto nenhuma menção aos subsolos, né? Então, a escola clínica tem subsolos e evidentemente, a circulação ela é bem mais restrita. Então, esse é uma questão, um ponto a ser
considerar. Claro que será, né? Mas eu estou aproveitando para lembrar. A outra questão, aí sim, uma pergunta, com relação a... Quer dizer, são duas, na verdade, com relação às máscaras, né? As máscaras do dia a dia, né? Que usaremos necessariamente, já estamos usando e usaremos. Quer dizer, você se referiu à máscara que deva ser múltipla, né? E que deva ter um tecido especial e tal. Na medida que isso não seja tão simples, né? Quer dizer, a questão de você intercalar, como parece que é sugerido, né? Intercalar elementos de papel mesmo, né? Entre as máscaras, de tal forma que você possa renovar, como se fosse uma extensão digamos assim, de segurança, né, dessas máscaras. Você acha que isso faz sentido? Papel umedecido, papel, sei lá, alguma coisa assim? Olha, eu vi no jornal, nas reportagens, eu vi uns absurdos que eu fiquei tipo... Eu vi um senhor que ele improvisou uma máscara com papel, com filtro de café e meia. Então ele colocou o filtro de papel dentro da meia e colocou a meia no rosto. Eu fiquei assim olhando, tipo, eu não acreditei. Por um lado funcional, ele de uma certa forma ele não está 100% protegido, mas ele criou uma barreira. Entendeu? Óbvio que não é recomendado. Por quê? Na hora que você coloca a máscara, você tem que garantir que toda a área do nariz e da boca e do queixo estejam fechadas. Né? E, tipo, se você gera frestas, ou na lateral, ou embaixo, ou em cima, você permite a entrada de partícula e, consequentemente, pode se infectar com vírus. Né? Então, a máscara tem que estar bem encaixada e firme no rosto, de modo que não haja brechas. Aí você garante segurança, tá? Essa composição de camadas, né? Eu não tenho um tecido de algodão de 600 fios. Posso fazer com uma camisa velha? Pode. Só que ao invés de você fazer com duas, você faz com 3 dobras, para você aumentar o número de barreiras para você impedir. Por quê? Uma coisa interessante desse vírus é que ele é muito grande para um vírus. Ele tem 300 nanômetros de diâmetro. Ele é muito grande. O vírus da influenza não tem nem 100 nanômetros. Então, por isso que essas máscaras caseiras, elas conseguem reter o vírus, porque ele é grande. Entendeu? Se fosse um outro vírus, uma influenza, as máscaras caseiras não iam ter muito efeito. Ia ser realmente, tipo, uma redução muito pequena. Né? Mas como o vírus é grande, a barreira da máscara caseira funciona em até 80% dos casos. Você consegue reter mais de 80% das partículas virais na máscara. E aí, tipo, vem aqueles cuidados. Como é que eu coloco a máscara? Como é que eu tiro a máscara? A área do pano é intocável. Você não pode tocar. Então, você tem sempre que pegar nas faixas ou no elástico. Tá? Antes e depois de usar a máscara, tem que usar um álcool na mão. Vai colocar a máscara, passa álcool, ajeita, ok, não mexe mais. Foi na rua, fez tudo, voltou, a máscara está contaminada. Álcool, tira a máscara com cuidado e coloca diretamente num balde com água, hipoclorito e sabão em pó. E deixa por 24 horas. Tá? Para garantir que você vai destruir o vírus. No dia seguinte, bota para secar. Não precisa nem ser 24 horas, pode ser 12 horas. Seca, né, ao ar livre, depois passa com ferro quente para garantir uma melhor eficiência. Ok? Mais uma outra pergunta, a última, relativa a esses sais de amônio quaternário, que são úteis, você já chamou atenção, sob forma de aerossol, né? Você acha que eu não tenho ouvido falar da utilização desses aerossóis, quer dizer, com sais de amônio quaternário, quer dizer, em regiões que não sejam largos espaços, mas um edifício, um corredor, ou até mesmo uma residência. Você acha que faz sentido isso, ou é um exagero? Né? Olha, na atual situação, a gente tem um vírus mortal. Né? E é uma roleta russa, porque
tem pessoas com 100 anos de idade que sobreviveram ao vírus. Mas tem pessoas com 10, 12 anos de idade que morreram e não tinham doenças pré-existentes. Então, por que o vírus mata meio que sem seleção? Então, a gente tem que considerar que ele é mortal. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? E aí, quanto mais cuidado você tiver, melhor. Né? Usar o composto quaternário de amônio em casa talvez seja exagero, porque você tem hipoclorito, você tem outros desinfetantes que são até mais baratos e têm um efeito muito bom. Entendeu? Eles são eficazes. Mas no ambiente com alta rotatividade de pessoas, como, por exemplo, um hospital, a rua, ou até mesmo prédios da universidade, você precisa de um agente um pouco mais forte, um pouco mais eficiente. Né? Não que o cloro não seja, porque o cloro vai limpar. Mas você tem que ter uma garantia maior. E eu acho que o uso desses compostos em aerossol ajuda. Né? Sem contar que o cloro também tem um pouco de ação corrosiva, a gente também tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas acho que é eficiente, sim. Não, Rodrigo, sim, eu agradeço muito a tua resposta e, mais uma vez, te parabenizo pelo teu excelente trabalho. Obrigado. Obrigada, Dávila. Agora a Miriam, depois Alice e Felipe. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Ótimo. Bom, eu sou Miriam Soares, sou de BH, Minas Gerais, estudo no Cefet e estou bem preocupada em relação à volta às aulas, porque eu imagino que não tendo vacina e voltando às aulas, se um aluno, um professor, um funcionário se contaminar, o ideal é que ele se isole por pelo menos 14 dias. E aí, as pessoas que também tiveram contato com ele também deveriam se isolar. Como que fica essa questão? Porque parece tão complicado voltar sem ter vacina, parece meio inviável, sei lá. O tempo de incubação do vírus é muito variável. Né? Ele tem pessoas que, com 2, 3 dias após o primeiro contato, já demonstram sintomas. Tem pessoas que levam 10 dias. Né? Por isso que esse time de 14 é para você ter certeza que você não pegou o vírus. Né? Só que aí você pensa, você vai no mercado hoje, você usa máscara, usa álcool em gel e tal. Aí você volta para casa, aí você fica, será que eu me contaminei? Você tem que esperar 14 dias para saber se você vai ter algum sintoma ou não. Nossa. Passou 14 dias, você não pegou. Você está limpo. A não ser que você seja assintomático. Por isso, o tempo também de 14 dias. Pelo que eu tenho visto, né, na literatura, na própria mídia, o tempo de infecção ele varia muito de pessoa para pessoa. Mas, em média, são 2 semanas com sintomas. Certo. Entendeu? E nos casos mais graves, pode levar 40 dias com sintomas. Nossa. Então, realmente é uma situação muito complicada. Né? E aí você saber se a pessoa está contaminada ou não, ela é assintomática. Quantas pessoas ela teve contato? Como é que você vai saber? O grande problema dessa pandemia são os assintomáticos. Sim. Eles são os mais perigosos, porque a pessoa não tem sintoma e transmite o vírus. Aí você pode estar conversando com uma pessoa, ela não tem sintoma, mas ela tem o vírus. E aí não dá para saber. E aí, de uma certa forma até exagerada, quando você sai na rua, você considera que todo mundo está infectado. Porque você se protege mais. Porque você não sabe quem é, entendeu? Se a pessoa está com sintoma, ela nem deve sair de casa. Então o ideal seria nem esperar assim, uma vacina, mas ter testes, mais testes. O ideal seria ter uma testagem em massa. Certo. A gente sabe que isso não é viável. Sim. O tempo de permanência do vírus, a gente viu que pode levar 9 dias.
o ideal seria que, tipo, as pessoas que tiveram o vírus, teoricamente, elas já poderiam voltar. Mas o problema é que quem não teve vírus não pode sair. Até que essas pessoas que tiveram o vírus saia da janela de infectividade, né, de 14, 15, 20 dias, né, assim, tipo, acabou os sintomas, espera pelo menos uma semana. Porque mesmo com os sintomas finalizados, digamos assim, ou tipo, perto do fim, você transmite o vírus ainda. Entendeu? Então, por isso que a gente alonga o tempo de 7 a 14 dias após o término dos sintomas, para você ter certeza de que você não vai contaminar ninguém. Então, realmente, é muito complicado. Né? Sem uma vacina ou um tratamento eficaz contra o vírus, é muito difícil voltar com segurança. Porque a gente vai voltar, mas vai voltar com medo, com insegurança, e isso pode gerar pânico. E também eu nem imagino que seja eficiente voltar e ter que parar a aula, ter que tirar o professor, ter que o aluno parar de estudar. Sei lá, acho que tá bem complicado. Realmente é muito delicado. Quando eu começo a pensar, como falar assim, tipo, com esse governo atual, né, realmente, como o André falou, eu temo pela obrigatoriedade do retorno. Ou a gente vai sofrer sanção, não sei. Mas numa obrigatoriedade, a gente precisa de um tempo para se preparar. Então, a gente já começou a se preparar pensando no retorno. Quando vai ser? Não sei. Uma hora isso vai acontecer. Mas é bom estarmos preparados. E o preparo exige uma visão do pior cenário possível. Concordo. No pior cenário possível, você consegue focar em todos os riscos e consegue tentar ter um maior controle. 100%? Não. Mas você vai ter um controle próximo a 100%. Para garantir segurança a todos que estão retornando, não só alunos, como professores e técnicos. Obrigada, Rodrigo e Miriam. Eu que agradeço, foi excelente a apresentação, muito esclarecedora. Só uma curiosidade, Miriam, como você soube da live? Eu tenho uma professora, Patrícia Rezende, ela dá aula para mim, deu aula no Cefet, né, e também é minha orientadora no projeto de pesquisa que está parado, mas nós temos contato e ela me passou sobre a pesquisa. Sobre a apresentação, desculpe. Muito bem, muito obrigada. Você pode ver as próximas também na nossa página. Tá bom, então, obrigada, hein? Obrigada. Então, gostaria de passar agora para a Alice, depois Felipe e depois a Lana. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, alô? Sim. Bom dia a todos. Quero agradecer a palestra do professor, foi muito esclarecedora. Eu sou Alice, né, Lima de Aquino, trabalho na Escola de Química, no Departamento de Processos Inorgânicos, e sou técnico administrativo, e nós trabalhamos no subsolo. A minha grande preocupação no subsolo é porque lá não tem janelas, o professor Ávila já tinha falado sobre isso. É um lugar extremamente quente, tá? E, ao mesmo tempo, úmido. E aí eu fico me perguntando, eu fico vendo a Amazônia, como tem acontecido nesse estado, lá no Amazonas, por ser um clima assim, bem característico do subsolo. E isso me preocupa muito, porque a gente não vai poder usar o ar-condicionado. O ar-condicionado que nós temos lá é o Sprint, e o Sprint ele não renova o ar, né? Então é mais uma preocupação. Como voltar às aulas práticas no subsolo, em clima extremamente quente e úmido ao mesmo tempo, sem circulação de ar. Os nossos exaustores, eles são eficazes, mas são muito barulhentos. O barulho lá é
esclarecedor. A gente não consegue dar aula com ele desligado. Então, existe um plano pensante para esse tipo de lugar típico para volta às aulas? Isso que eu gostaria de saber. A escola de Química ela está com um GT de infraestrutura justamente para pensar nos pontos críticos da escola de Química. A gente vai trabalhar em conjunto com a decania do CT para preparar o retorno às atividades. Né? Todos os pontos críticos serão avaliados, serão pontados. Né? Realmente, o subsolo é um ponto bastante crítico. A gente vai ter que realmente melhorar a circulação de ar nesse ambiente. Né? Óbvio que custos, isso vai gerar custos. Né? A gente vai ter que ver quanto do financeiro a gente tem para poder adequar o prédio, adequar todas as instalações para o retorno às atividades. Mas o certo é redução do número de pessoas. Né? Isso é inevitável, isso aí não tem como fugir. Laboratórios, salas de aula, tudo isso vai ter que passar por uma redução de pessoas circulantes. Entendeu? Então, vai ser um desafio extremamente grande, né? Principalmente com turmas que têm 50, 60 alunos, como reduzir isso para 15, 20 alunos só. Né? Então, é um nível de complexidade muito grande e a gente tem que ficar muito atento a essas modificações, né? Porque elas obrigatoriamente vão ter que acontecer. Então, assim, subsolo sem ar-condicionado, realmente eu acredito que seja inviável até ficar lá. Né? Mas vamos ter que arrumar uma estratégia de circulação de ar, tanto para refrigerar um pouco o ambiente, né? Refrescar o ambiente, como para ter um ambiente mais salutar. Né? E lembrando que o uso de máscaras é obrigatório, o distanciamento de 2 metros entre as pessoas também vai ser obrigatório. Ok? Tá ok. Eu vou então aguardar aí essa orientação de como será feito as coisas, porque é muito preocupante. Lá já tem um número reduzido de alunos, não é 40, 50 alunos, então é reduzido, 12 alunos, né, no máximo 24 alunos, mas mesmo assim é um local pequeno e não tem circulação de ar, esse é o grande problema. Né? Então vamos aguardar aí então, a orientação para poder nós voltarmos à aula com segurança, né? Esse que é o meu medo maior. Agora tem Felipe e depois a Alana. E aí a gente encerra, porque já estamos 11 horas e 11 minutos. O ideal é ser em torno de 11, tá bom? Muito obrigada, então, Felipe. Você acha que essa desinfecção com produtos ao longo do tempo iria, né? As pessoas ficam inalando por um bom tempo. Então, teria algum efeito toxicológico desses desinfetantes usados nas salas e as pessoas aspirando isso? Possivelmente, mas tem que ver também a carga desse agente químico, né? Não é uma carga muito alta, a gente já está trabalhando com algo em torno de 1, 2%, né? Bem diluído, e esses agentes químicos eles não vão ser colocados, por exemplo, de hora em hora. Né? O ideal é ser colocado antes de iniciar as atividades, para fazer uma limpeza, uma desinfecção da sala, e talvez, assim, todo dia de manhã e ao longo do dia fazer a manutenção com hipoclorito, com pano de chão, limpando as mesas também com álcool, só para a gente ter uma certeza de que o ambiente vai estar limpo do vírus. Entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que ver se esses compostos quaternários de amônio eles são extremamente tóxicos ou não. Né? Pela concentração baixa, eu acredito que realmente que não haja muitos problemas para a saúde humana. Né? Mas a gente tem que realmente usar, não tem como escapar disso. A gente vai ter que se adequar aos procedimentos para garantir a segurança. Né? Principalmente segurança biológica. Mas a concentração baixa,
ela mata o vírus, mas não vai ser suficiente para causar intoxicação para os seres humanos, não. Mas também pode ver os testes, pode ver dados de literatura sobre toxicologia desses agentes químicos, né? Mas pelo menos os quaternários de amônio, eles não têm toxicidade comprovada para seres humanos, não. Outros componentes, sim, mas os quaternários de amônio são extremamente eficientes contra o vírus, eles podem ser usados, né? Ok? Tá ótimo. Então tem a Alice e Bernardo estão comentando aqui, não sei se eles gostariam de falar, mas tem a Lana, e aí depois se a Alice e Bernardo quiserem comentar mais, eles escreveram aqui no chat. Né? Então, Alana, por favor. Ela havia comentado antes, era com relação a uma questão de instalações, que isso é um problema da diretoria, né, que está resolvendo, como Fabiana escreveu, era das pias nos banheiros, né, ela sugeriu instalar pias nos corredores da EQ. Mas aí é uma questão que compete mais à direção comentar, que vai falar isso na reunião de hoje, à tarde, às 3 horas, né? O microfone dela está ligado. Nos corredores, a gente não pretende instalar pias, pretende instalar mais dispensa de álcool em gel, já estamos até comprando. Mas o que eu tô... Bom, mais tarde a gente conversa sobre isso. Ok, Alana, mas a Fabiana explicou agora, né? Então, a Maria Alice Zaruco, diferenciada outra, e Bernardo, pois não. Verônica, a Alana, ela comentou especialmente pelos banheiros, né? Os banheiros também são preocupantes, né? Não sei se vocês já viram, mas saiu um estudo essa semana. Eu fiquei meio assim, já era de se esperar, já a Fiocruz já vinha fazendo esse monitoramento e já havia comprovação disso, que foi encontrado partícula de coronavírus nas fezes, né? Infectantes. Então, são partículas virais viáveis, capazes de causar infecção. E verificaram também, agora dos estudos mais recentes, que a carga viral das fezes, inclusive, é bem superior à do pulmão. Então, tem muito mais vírus nas fezes do que no pulmão. Então, o banheiro ele passa também a ser um ponto extremamente crítico e perigoso, tá? Só esses esclarecimentos, né? Então, realmente, o vírus está presente no esgoto, na sua forma viável e infectiva. Diego gostaria de falar, e aí a gente encerra. Alice e Bernardo colocaram os comentários aqui no chat e não querem falar. Quer dizer, não precisam, que eles disseram. Então, Diego, por favor, e aí depois da sua pergunta a gente encerra. Muito obrigada. Ele está perguntando aqui, o uso do hipoclorito talvez possa gerar intoxicação ou alergia, sendo usado nas máscaras. O microfone não está pegando. Então, foi isso que ele perguntou, né? Se o uso do hipoclorito pode gerar alguma intoxicação ou alergia se for usado nas máscaras. Então, ele gostaria de saber isso. Não, porque quando você lava a máscara, você vai diluir o hipoclorito na água, né? E deixa numa concentração suficiente para matar o vírus. E o cloro ele é volátil, então, depois de um tempo, quando você coloca para secar ou passa com ferro de passar, o cloro vai embora e aí você não vai ter alergia com relação a isso, tá? Desde que você garanta que a máscara fique em contato com a solução de hipoclorito e sabão em pó por pelo menos de 6 a 12 horas. Se quiser deixar por mais tempo, não tem problema. Mas depois que lava, né, se deixa em contato, você lava a máscara com água corrente e bota para secar, e depois de secar, passa com ferro de passar roupa. Interessante. Aqui, quando eu uso a máscara para receber as compras, etc., depois eu sempre borrifo álcool. Bom, Rodrigo, muito obrigada. Eu não, tenho certeza, todos gostaram. A palestra foi esclarecedora para vários pontos tão importantes nesse momento, né?
Então, agradeço muito também a participação de todos, né, e gostaria de dizer que essa palestra estará disponível hoje ainda, né, no final da tarde, no nosso canal do YouTube, né, e as próximas lives estão colocadas na nossa página. Então, temos live até dia 25 de junho. Estamos esperando mais pessoas que se interessem em falar aqui, né? Que é um curto tempo e a gente fica sempre mantendo contato, e é muito importante. Essas lives estão sendo distribuídas entre pessoas de empresas, de várias universidades, então a gente está mandando para realmente divulgar, né, o que a gente faz aqui. E como eu já disse, egressos podem se inscrever, alunos, como os dois já falaram aqui, né, e pessoas até da indústria também que queiram algum tema, pode solicitar, que aqui a gente tem professores de alta qualidade para expor o assunto. Tá bom? Então, agradeço muito, mais uma vez, Rodrigo, e a todos. E aqui se desfaz a rede FPB. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado pela presença.